Caros amigos, boa noite para todos. As circunstâncias e os acontecimentos da vida são movimentos do Criador que, na sua pedagogia divina, repleta de misericórdia e de sabedoria, procura sondar o que acontece na nossa intimidade, nossos sentimentos, desejos, ideais, ideias, pensamentos e conceitos, no sentido de transformá-los, proporcionando o grande aprimoramento que eleva as almas em direção às esferas superiores da vida. Nem sempre esses movimentos se dão com a nossa aquiescência, nem sempre eles se dão no clima das flores, da alegria. Muitas vezes a condução paternal e amorosa de Deus precisa usar dos recursos das lágrimas e das dores para acordar as consciências que dormem num sono profundo, distantes e esquecidas das verdadeiras realidades e do objetivo primordial do nascimento de cada um de nós nesse mundo. Por essa razão, Jesus nos disse a todos, quando falou com Simão Pedro: crê, te levarei aonde não queiras ir. Saulo de Tarso foi confrontado por circunstâncias que fugiam ao seu controle. Ele que planejou o seu futuro e foi educado e preparado para um grande futuro na visão e no conceito dos homens, ele que recebeu todo o investimento, um patrimônio das tradições religiosas e espirituais do seu povo, via-se agora cercado de um conjunto desagradável de circunstâncias que o forçavam a olhar para dentro dele mesmo, que o forçavam a aceitar que acima do seu espírito voluntarioso, acima dos seus desejos e anseios de homem, haviam projetos superiores que o convocavam a um novo caminho. E é no momento em que ele se despede da sua noiva espiritual, uma jovem que bordejava os 20 anos, suave, dócil, meiga, Abigail, a mulher que com a sua doçura, com a sua ternura e com a sua aparente submissão, havia dobrado os joelhos daquele gigante. Nesse clima em que ele, de maneira incompreensível, vivia a sua primeira experiência de confronto com a morte, com a perda de um ser querido, recebe dela o recado. Ela lhe diz que naquela noite havia sonhado com seu irmão Gesiel, Estevão, aquele que morreu apedrejado, sob o julgamento, sob a condução judicial de Saulo. O irmão Gesiel lhe havia dito que naquela noite ela partiria para a pátria espiritual. Mas que ele trazia também um recado do Cristo para Saulo. O recado é que ele, Jesus, o amava muito e depositava grandes esperanças nele. Nós sempre olhamos para as criaturas
e fixamos o nosso olhar naquilo que é temporário e provisório, porque todo defeito, toda deficiência, toda limitação é provisória. Só os talentos e as virtudes permanecerão para sempre em nós. Não há uma falha, uma sombra sequer, que não será removida pela pedagogia divina, pela bondade do Criador, pela sua sabedoria, que conjugará pessoas e circunstâncias no intuito de nos transformar, ou melhor, nos transubstanciar, refundindo, apurando, depurando e extraindo o ouro naquilo que nós enxergamos apenas cascalhos. O maior perseguidor de cristãos, o homem que provocou um êxodo de Jerusalém, aquele que iniciou o primeiro movimento de perseguição do movimento cristão, era visto por Jesus como alguém digno de grandes esperanças e expectativas. Naquele momento, Saulo não foi capaz de compreender. Porque o olhar de quem ama é um olhar que ultrapassa o tempo presente. Quem ama é capaz de ver o futuro quando ele ainda é semente. Você viria um homem voluntarioso e um perseguidor de cristãos. Jesus já enxergava Paulo de Tarso, o maior divulgador da Boa Nova. E é contando e enxergando os talentos, as virtudes e as luzes que Jesus fazia os maiores investimentos espirituais naquela alma. Ainda que esses investimentos implicassem em circunstâncias dolorosas para o seu espírito rebelde e inflexível. Abigail lhe diz que os lares da terra não foram feitos para os dois. E Saulo então vê sua noiva espiritual morrer. Perplexo, acabrunhado, triste, como qualquer pessoa que perde um ente querido, especialmente alguém que perde uma alma com quem planejou e projetou um futuro de amor, de carinho, de esperança, sai desnorteado em direção a Damasco, num propósito de aplacar a sua frustração e a sua tristeza com vingança. Acreditando que o ódio, a violência seriam capazes de apaziguar a sua alma. É o que pensa todos que se acreditam injustiçados. Toda vez que acreditamos sermos vítimas ou inocentes, toda vez que acreditamos que a injustiça bateu às nossas portas, nos entregamos ao sentimento do revide, do olho por olho, do dente por dente, acreditando que essas atitudes vão nos trazer paz. Mas a verdade é que a desforra nunca foi capaz de preencher o vazio da perda. E é nesse caminho de reflexão que o doutor da lei faz pela primeira vez na sua vida, e uma vida, diga-se de passagem, de sucesso. Até então, Saulo só havia conhecido a vitória.
só havia conhecido a satisfação dos anseios, dos sonhos, dos desejos. Mas ali estava diante de circunstâncias alheias à sua vontade. Estava diante de um chamado. E ele então pensa: como alguém que dedicara toda a sua vida à religião não encontrara paz? Se de fato há um Deus justo e soberano, por que tanta desigualdade nos destinos? Por que as vidas das pessoas que se amam parecem às vezes tomar encruzilhadas e seguirem estradas distintas? Por que alguns experimentam sofrimentos e perdas atrozes, enquanto outros parecem sempre prosperar? Onde há razão para uma vida aparentemente inexplicável? Qual a justiça da vida? Afinal, qual o sentido da vida? Você nasce sem nada. E quando constrói algo e se estabiliza, já chegou o momento da partida. Quando você adquire sabedoria e maturidade, até mesmo certa estabilidade financeira, quando constrói os relacionamentos, parece que o anjo da morte abre a porta da sua casa e te convida a uma viagem desagradável em direção ao túmulo. E quando